dessa questão de que como foi que surgiu o curso e para quê? Para que ele veio? Qual foi o propósito do curso? E aí o propósito do curso é o perdão. E o objetivo principal está no ego e na sua dissolução. Então nós vamos falar um pouco sobre o que é que significa o perdão a partir de uma história que nos contaram e que todos nós sabemos de que houve um pecado original e que esse pecado original nos mostrou uma atitude de um Criador que nos criou e que expulsou a raça humana do paraíso e que por conta disso ele nos condenou a uma vida insignificante. Saímos do paraíso. Por conta dessa história, a humanidade vem caminhando como que nosso Pai que nos criou, nós não somos dignos dele. E aí houve uma separação. Então, essa separação é como alguém com quem eu não posso me relacionar, porque eu não me comportei bem, aconteceu algo em que eu não mereço o amor de quem me criou, do meu Pai, do Criador. E por conta disso, nós começamos a entender que teríamos que caminhar sozinhos, sem pai. E aí vem essa questão do ego, que para alguns já sabem, já ouvem falar há muito tempo, mas se alguém não ouve falar há mais tempo, vamos considerar um ser que se escreve com letra minúscula. Então, o ego é uma identidade em que nós somos apenas seres humanos e que a nossa essência divina fica esquecida. Ela não veio muito ao caso, ela é algo muito complicado, por isso nós temos que caminhar sentindo que nossa identidade é essa, de nascer, crescer, morrer, e o sentido não vai além disso. E por conta disso, nós vamos precisar compreender como é que nós vamos dissolver esse equívoco, porque isso é um equívoco que não tem também. Porque se nós começarmos a compreender a perfeição que existe em nós, que faz com que tudo funcione no nosso corpo, vem de algo que nós mesmos criamos, nós vamos saber que realmente não pode ser assim. Então, o curso de milagres vem como uma verdade para mostrar de que esse ser pequeno, esse ser ego, que acredita que a identidade dele é apenas humana, que pode esquecer, pode passar batido por uma ideia perfeita. Foi um pai que nos criou. Nós vamos ter que compreender qual é o mecanismo que faz com que nós ainda estejamos nesse ponto de nos equivocarmos e continuarmos nos equivocando. E aí, por conta disso, nós precisamos realmente perdoar todo esse equívoco, todo esse engano que faz de nós pessoas que têm dúvida. E a dúvida não é da maldade. Se alguém disser para mim, hoje eu estou muito infeliz, eu vou perguntar logo por quê. Mas se alguém estiver me dizendo assim, hoje eu estou muito feliz, eu vou duvidar. Ou eu vou duvidar muito mais da bondade do que da maldade. Então nós estamos já tão identificados com o ego que todo esse sistema de coisas negativas que acontecem, a gente não duvida. Mas as coisas boas, a gente precisa testar para ver se elas realmente são verdadeiras. Né? Então vamos passar adiante para nós sabermos como isso começou. Né? Aí nós vamos ver um cenário maravilhoso que é a Universidade de Colômbia de Nova York. E esse casal que aparece ali em cima, apesar de não serem casados, eram colegas de trabalho. Ela é psicóloga, Helen Schuckman,
ele também, chefe do departamento dela, mas psicólogo também, e se chama William Tedford, e eles viveram desde 1958 até 1965, uma competição incrível para manter o status de intelectuais, acadêmicos e que queriam ser expoentes aí na universidade, e montaram um departamento interdisciplinar em que eles fazem muitas reuniões e não conseguiam chegar a nenhuma conclusão. Apesar de serem psicólogos, estavam sempre em conflito, sempre um querendo ter razão e o outro não concordando, e um querendo convencer o outro, e isso não se chegava a nenhum lugar. Até que, em um determinado momento, ele perguntou para ela: será que não tem outro jeito de nós compreendermos que podemos viver de outra maneira que não seja discutindo o tempo inteiro, indo para essas reuniões que não chegamos a nenhuma conclusão? E ela então ficou surpresa e disse: deve haver outro jeito. Então, o curso começa com um relacionamento em conflito, em que duas pessoas compreendem que podem, estão disponíveis para descobrir um modo, um jeito de se relacionar diferente. E aí, por conta disso, eles começaram a ver que a Helen tinha muitos sonhos, e esses sonhos eram sonhos místicos. Ela não sabia exatamente o que significava. Então ela passou 3 meses em situações em que ela não controlava o que estava acontecendo com ela. Isso era uma coisa muito rara, porque ela era cética, eles não tinham nada de espiritual, não se interessavam pela espiritualidade. Até que ele disse: você aceite o que está acontecendo, porque nós vamos descobrir. E um dia ela teve um sonho que ela teria que encontrar uma igreja numa outra cidade. Eles tomaram um avião, foram até essa outra cidade para ver se descobriam a igreja que tinha aparecido no sonho. Era a igreja presbiteriana. Até que eles viram que a igreja não estava lá no lugar onde ela sonhou. Quando eles chegaram de volta no aeroporto, ele descobriu por um mapa dessa cidade, que estava no guia do aeroporto, que ali naquele lugar havia tipo uma igreja presbiteriana, mas que tinha sido demolida e construíram uma clínica. E aí então ela pergunta: mas como eu viajo para uma outra cidade para descobrir o que isso significa? E eu não compreendo nada do que aconteceu. E aí então ela começa a receber uma intuição de que ela estava sendo preparada não para edificar uma igreja, mas para que o relacionamento entre as pessoas humanas pudessem ser baseadas em algo muito mais pacífico do que o que ela estava acostumada a viver. E ela então voltou ao trabalho normal, quando num belo dia ela ouviu esse ditado interno: este é um curso em milagres, tome nota. E ela ouviu uma voz e ela disse ao William, e o William disse: vamos então atender. E por conta disso, ela sabia que tinha uma voz, que tinha uma autoridade, e que escreveu mais, pediu para ela tomar nota. Nada real pode ser ameaçado, nada real existe, nisso está a paz de Deus. Claro que ela não compreendia nada, e ela perguntava: mas por que eu fui escolhida para anotar, para fazer essas anotações? Ela era taquígrafa, e ela ouvia a voz dizer: porque você vai fazer o trabalho, você foi escolhida porque você vai fazer. Isso durou 7 anos. Então, de 1965 a 1972, ela ouvia uma parte, às vezes ela interrompia e atendeu o telefone, acreditando que aquilo ia falhar. Quando ela voltava, o ditado continuava, sempre completamente dentro de uma coerência impressionante.